Olá pessoal, o objetivo principal deste tutorial é instruí-los e instruí-las na construção de uma balança de braços ou balança de Roberval. Então, para a construção da nossa balança, vamos precisar de uma régua de 20 centímetros, mas aquelas de 30 centímetros também podem ser utilizadas. Vamos precisar de 4 clipes de papel, copos de plástico descartável ou outro material que seja possível fazer a furação. Não é necessário que os copos tenham esse volume, podem ser copos de volumes menores. Vamos precisar de moedas de 10 centavos, 5 centavos, para poder fazer com que a nossa balança seja calibrada. E eu vou utilizar uma balança digital para comprovar os resultados aferidos com nossa balança. Então vocês já podem perceber que nós fizemos um suporte para poder receber as linhas, né, dos copos, que fazem parte dos dois braços da balança. Esses suportes foram construídos com clipe de papel. Eles são acoplados aqui na parte de trás da balança, vocês podem observar, ok? E a nossa balança, quando a gente constrói, a gente tem que verificar se ela está no nível, ou seja, totalmente horizontal, totalmente paralela ao horizonte. Então, como é que a gente faz essa calibração do paralelismo da balança? Primeiro, a gente coloca o primeiro suporte aqui a 2 centímetros da borda, medidos, né, 0,2. Coloca o segundo suporte também a 2 centímetros da indicação da régua. 20, então aqui no 18, exatamente em cima do 2 e exatamente em cima do 18. E a gente verifica se a nossa balança está na horizontal ou não. No caso, essa minha balança, ela não estava totalmente na horizontal. Então, qual foi o artifício que utilizei? Utilizamos o artifício de colocarmos esse outro clipe aqui, ó, acoplado à balança. Então, você vai posicionar os copos vazios com as linhas a 2 centímetros da borda, 2 centímetros de cada borda, e verificar se a sua balança está em equilíbrio. Se ela não estiver em equilíbrio, ou seja, se ela não estiver totalmente na horizontal, nivelada, você utiliza o clipe de papel para nivelar. Por que é possível que a balança não esteja nivelada? Eu vou retirar o clipe aqui para vocês visualizarem o que acontece. Parar aqui o movimento. Aí. Observe que a balança está fora do nível. Por que isso acontece? Se ela está posicionada a 2 centímetros, a 2 centímetros, os copos estão vazios, são idênticos. Então, por que isso acontece? O material que é fabricado à régua, ele não é totalmente homogêneo. Você pode observar, além disso, você pode observar que essa nossa régua, ela tem um furo aqui na extremidade, mudando então a densidade absoluta do material que é feito à régua. Então, para manter a nossa balança nivelada, para manter a nossa balança no nível, ou seja, paralela ao horizonte, é necessário a gente utilizar o artifício do clipe. E esse clipe você pode posicionar onde você quiser na balança, tá bem? Desde que a balança fique totalmente na horizontal. Então essa é a ideia de utilizarmos esse artifício do clipe, ok? Então, daqui a pouco a gente volta com algumas aferições. Bom, pessoal, vocês já observaram que nós colocamos aqui na balança de Roberval algumas moedas no braço da esquerda e um pouco de água no braço da direita. E a nossa balança está desnivelada. Então, de repente, a gente pode fazer o seguinte agora. Vamos manter o braço da esquerda a 2 centímetros, não vamos mexer no braço da esquerda, mas para que haja um equilíbrio, ou seja, para que a balança fique nivelada, é necessário então que o braço aqui da direita seja deslocado um pouco próximo do eixo de rotação. Então esse é o eixo de rotação da nossa balança. Então eu vou deslocando o clipe até que a balança fique totalmente em equilíbrio, ou seja, fique totalmente na horizontal, tá bem? E aí, com isso, eu consigo fazer algumas aferições, algumas medidas na nossa balança. Então, vamos realizar esse movimento aqui do braço da direita, aproximando o clipe do eixo de rotação da balança.
Bom, já aproximamos então aqui o braço da direita a uma certa distância do eixo de rotação e a balança está totalmente na horizontal. Então, a partir de agora, nós vamos fazer algumas medidas. No interior do copo foram colocadas 8 moedas de 10 centavos e 2 moedas de 5 centavos. Então, vamos ver aqui a massa de cada uma delas. Cada moeda de 10 centavos tem a massa de 4,80 gramas. E cada moeda de 5 centavos tem a massa de 4,10 gramas. Essa massa vocês podem encontrar no site do Banco Central do Brasil, tá bem? E aqui no braço à esquerda, nós colocamos então as moedas. No braço da direita, nós colocamos uma quantidade de água. Então agora vamos fazer as medidas para depois realizarmos o cálculo e ainda depois comprovarmos o resultado com a balança, utilizando então a balança digital, tá bem? Então vamos lá. Em relação sempre à origem, ao eixo de rotação, nós vamos contar quantos centímetros está colocado a haste ou o braço da esquerda. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o braço da esquerda foi colocado a 8 centímetros do eixo de rotação. Agora vamos dar uma olhada no braço da direita. 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Então o braço da esquerda foi colocado a 5 centímetros do eixo de rotação. Agora vamos realizar alguns cálculos, demonstrar o conceito de torque, que é a força necessária para girar um objeto. Ok? Então o torque trabalha com o conceito de força para rotação, e com isso vamos comprovar, na verdade vamos aferir a massa de água que foi colocada nesse copo. E vamos comprovar o resultado e encontrarmos o erro percentual utilizando a balança digital, que pode comprovar então os nossos resultados. Olá pessoal, vamos agora comprovar e aferir os dados colocados na balança de Roberval, na nossa balança de braços. Então, qual é a ideia do conceito físico a ser explorado aqui? A primeira coisa, nós temos que lembrar de um conceito aprendido lá no ensino médio chamado momento de uma força, momento ou torque de uma força, que é nada mais do que a força aplicada em relação ao eixo de rotação. Essa força aplicada é uma força que faz com que o objeto faça um movimento de rotação, nesse sentido ou nesse sentido aqui. Então, o momento ou torque é a força necessária para rotacionar um objeto. E essa força necessária, ela depende da distância que ela é aplicada em relação ao eixo de rotação. Ok? Então, a gente pode dizer que a nossa balança de Roberval, ela possui dois momentos. Ela possui um momento aqui do lado esquerdo e ela possui um momento aqui do lado direito. Mas como a nossa balança não está rotacionando, nós podemos afirmar que o momento do lado esquerdo é igual ao momento aplicado aqui do lado direito da balança. E como o momento é a força vezes o deslocamento, eu posso afirmar que aqui do lado esquerdo da nossa balança está sendo aplicada uma força verticalmente para baixo, e essa força está aplicada a uma certa distância desse nosso eixo de rotação. Então isso aqui é necessário a gente interpretar de uma maneira bem interessante. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos mudar a cor aqui da caneta. Então, aqui do lado esquerdo existe uma força aplicada verticalmente para baixo. Ok? Eu vou chamar aqui de força da esquerda. Tudo bem? E existe uma distância em relação ao eixo de rotação, que nós já aferimos isso na balança, e ele está essa distância, né, do eixo de rotação está a 8 centímetros do clipe. Então, o eixo de rotação está a 8 centímetros aqui do clipe, que eu vou chamar simplesmente de distância, tá bem? Distância
em relação ao lado esquerdo, distância do lado esquerdo. Vamos chamar esse esquerdo de minúsculo, que eu acho que fica mais interessante aqui para a gente. Então, força aplicada do lado esquerdo, distância em relação ao eixo do lado esquerdo, e também temos a força aplicada aqui do lado direito. A força aplicada do lado direito, ok? Essa cor não está muito legal, não. Vamos usar o amarelinho aqui. Aí. Força aplicada do lado direito. E existe uma distância também aqui, ó. Essa distância, onde foi colocado o clipe para que a balança ficasse totalmente nivelada, existe também a distância aqui do lado direito. Perfeito? Então, nós sabemos que o momento do lado esquerdo é igual ao momento do lado direito, porque a nossa balança não está rotacionando e está totalmente em equilíbrio, ok? Então, eu posso afirmar o seguinte, eu posso afirmar que a força, já que o momento é a força vezes a distância, o momento do lado esquerdo é a força aplicada do lado esquerdo vezes a distância do lado esquerdo, que equilibra a força aplicada do lado direito vezes a distância do lado direito. Perfeito? Com isso aqui em mente, é possível a gente construir a seguinte relação. Como é que se encontra a força aplicada em um objeto? Ora, força aplicada em um objeto é a massa vezes a gravidade. Então, massa do lado esquerdo vezes a gravidade, que é local, né? Vezes a distância do lado esquerdo, é igual à força aplicada do lado direito, que é a massa que está ali no copo, né? Do lado direito, vezes a gravidade local, vezes a distância do lado direito aplicado na nossa balança. Como a aceleração gravitacional é a mesma dos dois lados, eu não necessito dela, não preciso dela. Então, a gente chega à seguinte conclusão. Vamos subir um pouquinho aqui. A gente chega à conclusão que a massa colocada do lado esquerdo vezes a distância do lado esquerdo em relação ao ponto de rotação é igual à massa colocada do lado direito vezes a distância do lado direito em relação ao eixo de rotação. Perfeito? Então, essa é a conclusão que a gente chega a respeito, então, do equilíbrio na nossa balança de braços, na nossa balança de Roberval. Então, agora, né, com essa determinação dos conceitos físicos aqui envolvidos, nós vamos partir para a aferição, ou seja, coletar os dados que foram colocados na balança e encontrar a massa de água que nós colocamos ali, né, dentro do copo, na nossa balancinha de Roberval. Tá bem? Então, vamos subir um pouco mais aqui. Então, vamos colocar o seguinte. Vamos lembrar da quantidade de moedas que nós usamos aqui do lado esquerdo. Foram utilizadas 8 moedas de 10 centavos. As moedas de 10 centavos elas têm 4,80 gramas. Isso de acordo com os dados do Banco Central. Tá bem? Você pode utilizar moedas de R$1, moedas de 50 centavos. Basta você entrar no site do Banco Central e descobrir a massa dessas moedas. Tá bem? Você pode usar moeda que você quiser. Eu utilizei as de 10 e de 5 centavos, que são mais fáceis da gente ter em casa. Né? E foram utilizadas também do lado esquerdo 2 moedas de 5 centavos. A massa das moedas de 5 centavos é de 4,10 gramas. Então, eu preciso saber a massa que eu coloquei do lado esquerdo. Então, para isso, vamos fazer o seguinte cálculo. Foram 8 moedas de 4,10 gramas. Então, vamos pegar aqui uma calculadora. Está aqui a calculadora. Opa! Calculadora, está aqui a calculadora aí. Opa, abrimos duas. Vamos pegar a calculadora e vamos fazer 8 vezes 4,80. 8 vezes 4,8, né? 4,80. Isso me dá 38,4 gramas. Então, as moedas de 10 centavos equivalem a 38,4 gramas, igual 38,40, né? Estamos usando 2 casas decimais, gramas. E aqui, 2 moedas de 10 centavos, 2 moedas vezes 4,10, isso me dá 8,20 gramas.
Então, para saber a massa que nós colocamos à esquerda, basta adicionarmos, então, as massas das duas moedas. Unidade de medida vai ser grama, 0 mais 0 dá 0, 4 mais 2 me dá 6, 8 mais 8 me dá 16, vai 1 então, 3 mais 1, 4. Então, do lado esquerdo, nós temos 46,60 gramas. Então, eu já descobri isso aqui, ó. Isso aqui já foi descoberto. 46,60 gramas. Tá bem? Vamos fazer o seguinte, então. Já vamos colocar aqui a nossa função. Massa da esquerda vezes a distância da esquerda é igual a massa de água, né, que é a massa da direita, vezes a distância da direita. A massa da esquerda eu já descobri, 46,60. Opa, esse 6 aqui tá ruim. Na verdade, tudo isso aqui tá ruim, né? 46,60. Vezes a distância da esquerda. Se você lembra bem, vamos subir aqui para a gente ver, mas se você lembra bem, nós falamos durante o vídeo, que a distância aqui da esquerda, ela vale 8 centímetros, tá bem? Vamos utilizar aqui a régua para a gente comprovar isso, ó. Então, aqui é 0, tá bem? 0. Então, 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, foi posicionada a 8 centímetros aqui, tá bem? Então, vamos descer lá, vamos colocar esses dados. Então, a distância da esquerda, vamos utilizar aqui no vermelho, é de 8,00 centímetros. Vamos usar duas casas, 8,0 no caso, por causa da régua, que a régua só tem 1 milímetro, né? Igual, agora a massa da direita. A massa da direita é a massa de água, e eu não sei a massa de água. A massa da direita vezes a distância da direita. A distância da direita foi quando a régua entrou, eu coloquei a régua novamente em equilíbrio e nós fizemos a aferição. Vamos apagar um pouquinho aqui. Apagar tudo isso aqui que a gente não precisa mais. Aí, nós fizemos a aferição lá. Deixei a régua totalmente em equilíbrio, totalmente na horizontal, e aí eu consegui fazer a medida. Foram 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Então, a distância aqui, 5 centímetros, 5,0, porque a minha régua está calibrada em milímetros, né? Então, vamos voltar aqui. Então, a distância da direita, vamos subir um pouco mais. A distância da direita, vamos colocar em vermelho, 5,0 centímetros. 5 centímetros, está aí. Então, agora é multiplicar isso aqui, perfeito? E dividir por 5 para encontrar a massa de água ou a massa da direita. Então, vamos pegar aqui, novamente a calculadora. Está aqui a calculadora. Então, nós temos o seguinte, vamos zerar tudo aqui, pronto. 46, né? 46,6 vezes 8. Isso me dá 372,8. 372,8, 80 no caso, né, que a gente está usando duas casas aqui, é igual a massa de água, massa da direita, vezes 5 centímetros no caso lá. Então, quem multiplica passa a dividir. Isso quer dizer, então, que a massa de água ou a massa da direita é nada mais, nada menos que, vou passar um tracinho aqui melhor, 372,80 dividido por 5. Tá aí? Então, nós vamos encontrar a massa de água ou a massa colocada ali à direita, no copinho da direita. Então, massa da direita ou a massa de água. Vamos pegar a calculadora agora aqui de novo. Tá aqui. 372,8 dividido por 5. Isso dá 74,56. 74,56. 74,56 gramas. Pronto. Então, a massa que a gente descobriu na nossa balancinha de Roberval foi de 74,56 gramas. Ok? Bom, com esse resultado em mãos,
nós vamos agora calcular o erro percentual da balança de Roberval, que nós construímos, material de baixo custo, comparada com uma balança digital. Ok? Vamos fazer isso agora então, tá? Bom, pessoal, estamos de volta para comprovar o resultado. Então, para isso, vamos aferir a massa do copo. A massa do copo de 2,7 gramas. Os copos são idênticos. Vamos, então, tarar a balança. Pronto. Vamos colocar o copo com água. E verificar a massa exclusiva da água que está no copo. Então, a massa da água de 75,2 gramas. Então, nós vamos utilizar o cálculo agora e comprovar, né? Na verdade, nós já realizamos o cálculo e vamos encontrar o erro percentual relativo ao uso da balança de Roberval ou balança de braços. Então, a massa de água, 75,2 gramas. Ok? Olá, pessoal. Estamos de volta para encontrarmos, então, o erro percentual em relação à balança de braços e à balança eletrônica. Então, de acordo com os dados obtidos, nós temos o seguinte. Para a balança de braços, que é a nossa balança de Roberval, material de baixo custo, nós encontramos a massa de água, que eu estou chamando massa da balança de braços, 74,56 gramas. Já na balança eletrônica, nós obtivemos, que eu estou chamando de ME, massa na balança eletrônica, nós obtivemos 75,20 gramas. Então, dentro da física, é necessário a gente encontrar o erro percentual em relação ao material de baixo custo, ao experimento que a gente utiliza e o que os instrumentos eletrônicos, instrumentos com grande precisão nos fornecem. Então, é importante a gente encontrar o quanto ou o quão os nossos experimentos de baixo custo, os dados coletados com eles, se aproxima dos dados coletados com materiais eletrônicos, materiais com alta e grande precisão, tá bem? Utilizado na indústria, utilizado também nos laboratórios. Então, para encontrarmos esse erro, que a gente chama de erro percentual, basta a gente fazer o seguinte: colocarmos em subtração o valor experimental do valor real e dividirmos isso pelo valor real. Depois de feito esse cálculo, multiplicarmos por 100 e darmos o resultado em porcentagem. Só que tem um probleminha. Às vezes, o cálculo realizado do erro ele dá um resultado negativo. Então, para que a gente não tenha resultado negativo, a gente utiliza um módulo aqui, ó, que são essas barras que a gente está colocando aqui na lateral. Então, é o módulo do valor experimental menos o valor real, está aqui o módulo, né? O módulo só serve para nós os resultados positivos, dividido pelo valor real. Eu multiplico esse resultado por 100, feito tudo isso, eu dou, então, a unidade de medida correspondente será a porcentagem. Perfeito? Então, vamos fazer esses cálculos agora aqui. Vamos subir um pouquinho. Tá aí os dados. Vamos lá. Vamos encontrar o erro percentual, então. Esse erro, que é chamado simplesmente de erro, né? Ele é igual. Vamos colocar uma divisão aqui. Né? A barra de divisão. Tá aí. Vamos colocar o módulo aqui, porque só vai servir os resultados positivos. Qual foi o valor experimental? O valor experimental foi o valor obtido na nossa balança de braços, 74,56. Menos, qual é o valor real? O valor real foi o valor da massa aferido na balança de precisão, na balança eletrônica, 75,20. Dividido pelo valor real, que continua sendo 75,20. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Depois a gente multiplica isso por 100, tá bom? E dá o resultado em porcentagem. Então, vamos subir mais um pouco aqui. Vamos agora pegar ali a nossa calculadora. Tá ali, calculadorinha. Beleza. Vamos jogá-la aqui para o lado de cá. Então, 74,56 menos 75,20, ou 0,2 no caso aqui, né? Observe que deu menos
0,64. Então, o erro aqui, erro, é igual, vamos fazer devagar aqui, porque esse cálculo precisa ficar bem legal, né? Em módulo, menos 0,64 em módulo, dividido por 75,6, que a gente não fez, 0,20, né, que a gente não fez o cálculo ainda. Depois eu multiplico isso por 100 e dou o resultado em porcentagem, tá bom? Então vamos lá agora. Sim, claro. Se estamos trabalhando com módulos, só serve para nós, né, o resultado positivo. Colou aqui um arquivo aqui. Só serve para nós o resultado positivo. Então vamos lá. Esse erro é igual. Então o módulo de menos 0,64 é 0,64. Tá? Então 0,64 dividido por 75,20, duas casas decimais, né? Vezes 100. Perfeito, tá aí. Então vamos pegar a calculadora de novo. Cadê a calculadora? Tá aqui. Então vamos lá, zerando tudo. 0,64 dividido por 75,2 ou 75,20. Isso vai nos dar, usando agora aqui, eu vou usar 3 casas decimais, vou usar 4 casas decimais. Então eu vou olhar a quinta casa. A quinta casa é 1. 1 é menor do que 5, então simplesmente eu desprezo isso aqui. Então o resultado da divisão foi 0,0085. 0,0085. Então vamos lá. Então o erro é igual a 0,0085. Multiplico isso por 100 e dou o resultado em porcentagem, ok? Subindo mais um pouquinho aqui. Então, o erro encontrado foi esse número aqui vezes 100, perfeito? Vai dar 0,85%. Opa, deu um errinho aqui na minha... Deixa eu voltar aqui, deixa eu desfazer aqui, peraí. Aí, 0,85%. Nossa, olha só que interessante. Não chegou nem a 1% de erro, né? O resultado obtido, não chegamos nem a 1% de erro. Então, a nossa balança mostra uma grande precisão e uma boa exatidão, né, pessoal? Não deu nem 1% de erro, né? Resultado realmente excelente, tá bem? Bom, pessoal, então para fecharmos o nosso experimento, voltamos aqui no cálculo do erro percentual da nossa balança, tá bem? Da balança de Roberval, balança de braços, comparado então com a balança de precisão, uma balança eletrônica. Então nós obtivemos na nossa balança de braços 74,56 gramas e na balança eletrônica 75,20 gramas. Então, só por observação a gente percebe que os resultados que nós obtivemos, né, 74,56 está muito próximo de 75,20. Então, realizando todo o cálculo que fizemos para encontrarmos o erro percentual, isso em física é muito importante, basta a gente colocar os valores do experimento menos o valor real, jogo isso em módulo para que o resultado fique sempre positivo, divido isso pelo valor real, multiplico por 100 para dar a resposta em porcentagem, tá? Em percentual. Então, nós colocamos aqui os valores, 74,56 menos 75,20. Isso me dá negativo, 0,64. Em módulo, isso me dá 0,64. Só serve para nós o resultado positivo. Divido isso por 75,20 e eu encontro 0,0085. Multiplico isso por 100 para dar a resposta em porcentagem. Então, a gente pode observar que o resultado encontrado, né, em relação ao erro, ele está em torno de 0,85%. Isso me dá... Opa, um errinho aqui. Isso me dá menos de 1% de erro, né? Como eu disse antes, demonstrando que a nossa balança de Roberval tem uma boa precisão e uma boa exatidão. Ou seja, eu posso utilizar essa ferramenta, né, essa balança de baixo custo, para aferir massas de objetos pequenos.
tá bem? Até objetos ali de 200, 300 gramas, a gente consegue obter com uma boa qualidade, com uma pequena margem de erro na balança de braços, na balança de Roberval, tá bem? É isso por enquanto.